Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmãos e irmãs, que nós nos encontramos no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Neste dia 17 de março de 2021, estamos na quarta semana da Quaresma. Hoje é quarta-feira. Na Canção Nova, nós procuramos recordar que quarta-feira é o dia da providência. E, portanto, em nome da família Canção Nova, eu faço o meu apelo para que você também possa, de alguma forma, contribuir com o projeto da Dai-me Almas. Contribuir com esse projeto de evangelização, o projeto da Dai-me Almas. Porque a família Canção Nova, toda a obra Canção Nova, vive da contribuição de tantos irmãos e irmãs, da contribuição de tantas pessoas que generosamente participam também desta obra de evangelização. E é por isso que nós dizemos aqui na Canção Nova: Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Vamos meditar o Evangelho do dia de hoje, que a liturgia desta quarta-feira da quarta semana da Quaresma nos oferece. É o Evangelho que está em São João, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 30. João 5, do versículo 17 ao versículo 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. E meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é um Evangelho muito, muito rico. Mas o que eu gostaria de destacar
de toda a riqueza do Evangelho de hoje é o fato de que Jesus, por sua Páscoa de morte e ressurreição, dentre tantas graças que Ele nos concedeu, uma das graças é o acesso livre, o acesso ao coração do Pai. Sim, Jesus, Ele veio como Salvador da humanidade, mas Ele também nos salva por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição, nos concedendo o dom da vida filial, o dom da vida de filhos e filhas de Deus. E, portanto, nós podemos chamar Deus de Pai. Deus de Pai. Não é à toa que Jesus, Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, para que nós possamos cultivar essa intimidade de amor com Deus e, assim, viver o dom da vida filial. Por isso que Jesus também, Ele se revela como Filho de Deus. Mas o Filho de Deus no sentido de ser Deus com o Pai e o Espírito Santo. Essa é uma das verdades de fé mais linda do cristianismo. Jesus é Deus. E como nós ouvimos no Evangelho de hoje, os judeus entenderam perfeitamente que Jesus, Ele se fazia Deus com o Pai, se fazia igual ao Pai, igual a Deus. Como nós ouvimos no começo do Evangelho, os judeus ainda mais procuravam matar Jesus porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Esta é a nossa fé, esta é a fé do cristianismo, que Jesus é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Nesta fé trinitária nós fomos salvos. Esta é a fé da Igreja una, santa, católica e apostólica. E na medida em que nós celebramos essa fé, rezamos essa fé, na medida em que nós testemunhamos essa fé, nós também somos salvos e nós contribuímos para que o dom da salvação, de alguma forma, chegue ao coração de tantos irmãos e irmãs que ainda não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus Salvador, que Jesus Cristo é o Senhor, o Messias, Salvador de toda a humanidade. Por isso, irmãos e irmãs, preparando-nos para a Páscoa do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, busquemos também renovar a nossa profissão de fé em Jesus como Filho de Deus, em Jesus como Salvador, a fé da Igreja, a fé na Santíssima Trindade, no Pai, o Filho e o Espírito Santo. É com essa intenção que nós rezamos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam. E de modo especial, abençoai a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos ajude a viver a fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. E sobre todos vós, filhos e filhas, do Pai das misericórdias, desse permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.